Shabbat Shalom, Shalom a todos, pessoal. Hoje iniciaremos a segunda Parashá aqui do canal. Iniciaremos essa segunda aula, esse segundo Shiur, né, aqui do canal, mais especificamente nesse quadro chamado Parashá com Yeshua. E hoje falaremos sobre, abre aspas, fora da igreja não há salvação, fecha aspas. Então, sem mais delongas, vamos a este shiur, né? Vamos dar início a esta parashá. Então, prestem atenção. Defende a teologia cristã, tanto católica quanto evangélica, que a igreja é essencial para a vida do seguidor de Yeshua. Em outras palavras, se alguém realmente crê em Yeshua, então necessariamente deverá ser membro de alguma denominação. Para a teologia cristã, não é aceitável que alguém seja discípulo do Mashiach e esteja fora da igreja institucionalizada, ou seja, uma denominação religiosa, né? Um local religioso. Então dizem os teólogos, abre aspas, se alguém verdadeiramente nasceu de novo, obviamente esta pessoa irá querer participar do corpo de Cristo, que é a igreja, fecha aspas. Certos líderes religiosos, tanto quanto evangélicos como católicos, correto? Eles asseveram o seguinte, abre aspas, se o crente saiu da igreja, é sinal de que ele se desviou da fé. Fecha aspas. Para teólogos e líderes religiosos, católicos e evangélicos, é impossível que alguém seja, abre aspas, servo do Altíssimo fora de uma igreja, fecha aspas, ou seja, fora de uma denominação. É tanto que normalmente você escuta que não podemos abandonar a congregação, como é costume de alguns. Ou até mesmo escutamos da seguinte forma, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, a casa de meu pai será chamada casa de oração. E assim, estes homens que se colocam na posição de figura sacerdotal nos dias atuais, se intitulando pastores, padres, eles levam a mente das pessoas a entender que elas não podem abandonar aquele local físico para adoração ao qual normalmente e inegavelmente é construído pela mão do homem. Mas vamos dar sequência aqui a esta parashá. Então, eis a concepção protestante evangélica. Abre aspas. Não obstante, encontramo-nos agora em uma situação na qual, em muitos lugares, os cristãos parecem crer que a igreja não é mais que um grupo de apoio opcional para quem precise dela, ou uma ferramenta de evangelismo para ganhar pessoas para Cristo. Numerosos cristãos consideram seu próprio relacionamento pessoal com Deus como sua igreja. Muitos outros consideram seu pequeno grupo passageiro de estudo bíblico ou de oração como igreja. Muitos parecem acreditar que não há nenhuma igreja para eles, olham para a igreja como formal demais ou institucional demais, cheia de hipócritas, arrecadadores de dinheiro ou antiquados, não obstante comungam com Deus pela leitura da Bíblia, oração, meditação e talvez até mesmo assistindo com regularidade a programas cristãos favoritos pela televisão. Continuando, o que há de errado com a situação recém-descrita? Pense, você que está assistindo este vídeo,
Você que está acompanhando essa paraxá, esse shiur, pense o que há de errado com essa recém-situação ao qual foi descrita aqui. Com certeza, ela está fora do compasso com a grande tradição da emuná, ou da fé cristã, sobre a igreja. O cristianismo antigo afirmou, abre aspas, a igreja é a arca da salvação. E fora da igreja não há salvação alguma. Fecha aspas. O bispo norte-americano do século II, Cipriano, foi ao ponto de advertir os que estavam prestes a dividir ou abandonar a igreja. Abre aspas. Já não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Fecha aspas. Como veremos, a grande tradição do cristianismo, ao menos até recentemente, inclui a fé na unidade da igreja e até mesmo na necessidade da igreja para a vida cristã autêntica, quando não para a própria salvação. Isso está registrado, meus amados, em Histórias das Controvérsias na Teologia Cristã, na página 412. Então, o que acontece? Existe um grupo, e esse grupo que está aí atualmente tem, por entendimento, pensa, acredita e induz os seus membros a acreditar que se uma pessoa sair de uma denominação, seja ela qual for, A ou B ou C, ela se desviou da fé, ou até mesmo que está fora do corpo de Cristo, né, do corpo do Mashiach, e sem o Pai. Preste atenção, já não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Ou seja, a pessoa que abandona uma denominação não pode ter o Criador dos céus e da terra como pai. Por quê? Porque ele não considera a instituição religiosa, o templo arquitetônico feito de pedras através da mão dos homens, como a mãe. Então, observe que a teologia cristã sustenta o absurdo de que, abre aspas, fora da igreja não há salvação. Ou seja, o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach é incompleto para a salvação do homem, dependendo de um ato adicional, ou seja, o ingresso formal nos quadros da denominação religiosa. Porque se há necessidade ainda de praticar culto, frequentar templo terrestre e ter uma figura sacerdotal para que possa nos conduzir ao Pai, um homem entre o Criador e os homens, fazendo a intermediação, ou seja, um sacerdote, hoje no caso um pastor ou um padre, segue-se que o sacrifício do Mashiach foi incompleto e que não foi perfeito. Vocês estão entendendo? Então, é interessante observar que a infeliz expressão fora da igreja não há salvação é repetida expressa ou implicitamente pelos protestantes e evangélicos. Ou seja, de maneira direta ou indireta, todo protestante evangélico cristão expressa essa palavra. E ela tem origem no catolicismo romano, assim como afirma o próprio professor católico Felipe Aquino. O que esta frase quer dizer? Esta sentença é dos grandes padres da igreja, como Santo Agostinho, em 430, São Justino, Santo Irineu e etc., e mostra que a igreja é fundamental para a nossa salvação. Qual igreja? A verdadeira? Não, a falsa, a impostora.
a denominação. É disso que ele está falando. Como entender esta afirmação de maneira positiva? Ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, através da igreja, que é o seu corpo. Explica o catecismo da igreja, apoiado na escritura e na tradição. O Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Então, percebe-se claramente que a teologia evangélica absorveu as heresias católicas, ao entender que é necessário filiar-se a uma denominação religiosa para obter salvação. E talvez alguém que esteja vendo este vídeo, acompanhando esta paraxá, essa porção, esse shiur, né, esse estudo, venha argumentar, até mesmo nos comentários, né? Ah, mas o meu pastor prega que quem salva é Jesus e não é a igreja. Bom, em partes, esse líder religioso está certo. Porém, este mesmo líder religioso não vai admitir que membro de sua denominação a deixe, ou seja, abandone, pare de frequentar e passe a cultuar o Altíssimo, o Eterno, em casa com a sua própria família. Isto é, o líder religioso afirma que quem salva é Yeshua, mas na prática quer que o membro fique em sua igreja. E caso este a abandone, será considerado um desviado, amaldiçoado e etc. E todos os adjetivos que normalmente eles colocam sobre as pessoas. E por mais que o líder religioso afirme que a salvação vem pelo sacrifício do Mashiach, em verdade ele propaga a doutrina católica romana, que, fora de uma denominação religiosa, de um templo religioso, não há salvação. Então, o moderno cristianismo, ele é obcecado pelo tijolo e pelo concreto. O complexo de edifício está tão inculcado nas mentes das pessoas que, se um grupo de crentes começa a se reunir, correto? Sua primeira ideia é encontrar um salão. Como pode um grupo de cristãos pretender ser uma igreja sem um salão? E por aí vai os pensamentos das pessoas, né? Abre aspas, igreja está tão ligada à ideia de igreja como edifício que as inconscientemente equiparam as duas no mesmo sentido. Prestem atenção nesse vocabulário aqui. E isso aqui é um exemplo somente. Abre aspas, amigo, você viu como é bonita essa igreja que acabamos de passar? Essa é a maior igreja que já vi. Sua conta de luz deve ser bem elevada. Nossa, a igreja é bem pequena. Estou ficando claustrofóbico. Precisamos ampliar o salão. Faz frio na igreja hoje. Os bancos estão me congelando. Fomos à igreja durante quase todos os domingos do ano. Escutemos o vocabulário do líder religioso mediano. Não é maravilhoso estar na casa de Deus hoje? Necessitamos ser reverentes quando entramos no santuário do Senhor. Ou como a mãe fala com seu filho, né? Que tem atitudes, né? De traquinagem, de brincadeira, né? Entre outras coisas, né? Que uma criança normalmente faz. Tire esse sorriso da sua boca. Agora você está na igreja. Precisamos nos comportar na casa do Senhor. Então, para dizer sem rodeios, amados, nenhum destes pensamentos que tem qualquer coisa a ver com os ensinamentos do Messias. E você que está vendo esse vídeo, você já deve ter escutado alguns desses pensamentos. Já deve ter ouvido pessoas pronunciarem essas palavras. Mas saiba que nenhuma dessas palavras, desses pensamentos ao qual foi mencionado como exemplo, né? Nenhum
tem a ver com os ensinamentos do Messias. Melhor dizendo, eles refletem o pensamento de outras religiões. No caso, a protestante, a evangélica, a cristã, e entre outras. Então, o que acontece? Agora nós vamos falar sobre o templo, o sacerdócio, né, e o culto. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdócio e o culto, ou seja, o sacrifício. Quando Yeshua veio, ele cancelou os 3 elementos, cumprindo-os em si mesmo. Então, ele é o templo que incorpora uma casa nova e viva feita de pedras vivas, sem a intervenção de mãos humanas, correto? Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio e ele é o próprio sacrifício perfeito e definitivo. Por isso, vai como está escrito que nós, né, fomos edificados casa espiritual para a habitação do Altíssimo em espírito. Fomos feitos sacerdócio real, ou seja, para que a gente não precisasse de outro homem acima de nós, para que viéssemos conduzir até Hashem, Adonai, o Criador dos céus da terra, Yahweh Tavot. Por isso somos sacerdotes de nós mesmos, tendo sobre nós um único e sumo sacerdote de nossas almas, que é o Mashiach, Yeshua. E para que a gente pudesse oferecer sacrifícios espirituais, não é físico, é no espírito, é no entendimento. Então, continuando aqui, como consequência, o templo, o sacerdócio e o sacrifício, eles cessaram com a vinda de Yeshua. O Mashiach é o cumprimento e a realidade de tudo isso. Então, o que acontece? No paganismo greco-romano, estes 3 elementos também estavam presentes. Os pagãos tiveram seus templos, seus sacerdotes e seus sacrifícios. Foram apenas os talmidins, ou seja, discípulos de Yeshua, que descartaram todos estes elementos. Pode-se dizer que os seguidores do caminho, os talmidins de Yeshua, foi a primeira, abre aspas, religião, fecha aspas, sem templos. E notavelmente, em nenhuma parte da Brit Hadashah, né, da Nova Aliança, encontramos os termos igreja se referindo a um edifício, a um templo, a um local físico para adoração, ou casa de Deus, usados, né, para se referir a templos. Ao ouvido dos nazarenos do primeiro século, descrever um edifício como eclésia, como igreja, seria como chamar uma mulher de arranha-céu. Seria algo totalmente estranho. E isso é fato. Se os discípulos, os emissários, apóstolos, estivessem hoje, atualmente, aqui, nesta terra, eles achariam esse modelo protestante evangélico cristão totalmente estranho, totalmente contrário àquilo que eles aprenderam com Yeshua. Porque o Messias não ensinou esse modelo que está aí hoje. Ele não ensinou esse modelo atual. Esse modelo que está aí hoje não é o verdadeiro. Mas leiam as Escrituras, amado. Leiam. Não acreditem no que eu estou falando. Não fique nas minhas palavras. Só escute. Seja um bereano. Analise tudo. Retenha o que for bom. E tire suas próprias conclusões através do Espírito do Pai. Porque o uso inicial da palavra eclésia para se referir a um lugar de reunião ocorre somente no ano 190 depois de Yeshua, por Clemente de Alexandria. Clemente foi a primeira pessoa a utilizar a frase ir à igreja,
que era um pensamento alheio aos seguidores do caminho do primeiro século. Ninguém pode deslocar-se a um lugar que é ele mesmo. Então, ao longo da Brit Hadashah, Eclésia sempre se referiu a uma assembleia de pessoas e não a um local. Os do caminho não construíam edifícios especiais. Até a era de Constantino, tampouco tiveram um sacerdócio especial separado para servir ao Criador. Em vez disso, cada crente reconhecia que ele mesmo era um sacerdote diante do Criador dos céus e da terra. Nunca Yeshua colocou, abre aspas, a igreja, fecha aspas, denominação como condição de salvação. Eis o que Yeshua verdadeiramente ensinou e que independe de qualquer tipo de organização religiosa. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandone os seus pecados e voltem para Elohim, pois o reino dos céus está próximo. O tempo chegou, o reino de Elohim está perto. Abandone os seus pecados, voltem-se para Elohim e creiam nas boas novas. Isso nós encontramos em Yohanan, Marcos e Mateus. Sabendo que o pecado afasta o homem do eterno e traz a condenação, Yeshua os chamou, os homens ao arrependimento, ou seja, as pessoas. Ou seja, para que deixassem o pecado e retornassem para Yahweh, cumprindo as mitzvot, ou seja, os mandamentos. Isto é, amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Faça aquilo que querem que te façam. Porque assim você estará cumprindo os mandamentos, as mitzvot. Amando o Criador e amando o seu próximo, você está cumprindo os mandamentos. Porque disso depende toda a lei. Então muitos ensinam erroneamente que Yeshua inventou uma nova lei, a lei do amor resumida no amor ao eterno e no amor ao próximo como a si mesmo. Não existe nenhuma nova lei, visto que Yeshua repetiu o mandamento do amor que já estava, prestem atenção, já estava escrito na Torá. Isso nós encontramos em Devarim, Deuteronômio e Vaikra, Levíticos. Amará, pois, a Yahweh, teu Elohim, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Devarim 6, verso 5. Não te vingarás, e nem guardarás o ódio contra os filhos de teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Vaikra 19, verso 18. Então, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, as suas mitzvot. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Hashem, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso nós lemos em Yohanan, João, capítulo 2,
versos 3 ao 11, né? Isso na primeira carta de João. Então, amados, obedecer aos mandamentos, as mitzvot, isto é, amar o Criador e o próximo, assim você estará cumprindo toda a lei. Por isso, Yeshua disse, disso depende toda a lei, toda a lei. E os profetas, faça aquilo que querem que te façam. Ame o seu próximo como a ti mesmo, porque assim, você amando o seu próximo como a ti mesmo, você vai fazer pelo seu próximo aquilo que você quer que o seu próximo faça por você. E nisto também tem algumas pessoas que confundem, né? Quando eu falo sobre as mitzvot do Eterno, né? Quando eu falo sobre os mandamentos do Altíssimo. Mas me valido das palavras de Shaul, né? Das palavras do apóstolo Paulo, no tocante o seguinte, que eu me faço de louco a fim de ganhar os loucos. Eu me faço de Yahudim, de judeu, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei, mesmo eu não estando debaixo da lei, mas não sem lei para com o Eterno. Da mesma maneira, eu me faço sem lei, a fim de ganhar aqueles que estão sem lei, mas que sem lei praticam a lei do Eterno. Então faço das palavras de Shaul as minhas. E saiba, meu amado, que você amando o Eterno, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo toda a lei. Qual é mais fácil? Falar sobre as mitzvot para as pessoas? Ou apenas dizer para ela, ame o Criador e o próximo, que da mesma maneira ela estará cumprindo a lei. Então, dando continuidade, né, depois desse pequeno esclarecimento que eu fiz, Yeshua não trouxe uma nova lei, mas tão somente relembrou o mandamento do amor, ou seja, do Ahav, que foi dado pelo Eterno a Moshe, e que não era praticado. Assim entrará no reino do céu aquele que abandona os seus pecados e passa a obedecer às mitzvot de Yahweh. Havendo a remissão dos pecados pela emuná no sacrifício expiatório de Yeshua, não há em nenhum ensinamento de Yeshua o seguinte mandamento: aceite-me como Salvador e seja membro de uma denominação para ser salvo. Então vamos analisar outro ensino aqui do Messias, né? A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês o reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não operamos muitos milagres, e em teu nome não ganhamos multidões? E ele dirá abertamente, afastai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E ele dirá, apartai-vos de mim, maldito, vós que vai após outros deuses, pecado contra o Criador dos céus da terra, iniquidade, e após outros deuses. Então, nessa narrativa, Yeshua ele afirma que entrará no reino a pessoa que dá bom fruto, ou seja, aquele que faz o que o Pai Celestial deseja. E qual é a vontade do Eterno? É uma boa pergunta. E a vontade do Eterno é que o ser humano ame ele de todo o seu coração. Que o ser humano ame o Criador de todo o coração, alma, força, assim como está em Devarim, capítulo 6, verso 5. E o que significa o amor? Né?
Assim como está em Vaikra também, que é para a gente amar o próximo. Mas o que isso significa, né? O amor. O que isso implica, correto? Como prática. Na narrativa de João, Yeshua, ele dá uma bela explicação sobre o que isso significa. Se vocês me amam, guardarão as minhas mitzvot. Então, o amor ele está estritamente ligado à obediência aos mandamentos, isto é, amar o Criador e o próximo. Assim, o ser humano demonstra o amor a Yahweh quando ele obedece aos mandamentos da Torá, ou seja, amar ao Eterno e ao próximo. Esta é a lei e os profetas. Você está entendendo? É simples de entender isso. Então, em verdade, a ligação do amor à obediência foi escrita pelo próprio dedo do Eterno. Ao talhar em 2 tábuas as Aseret Hadbrot. Eis o que está escrito na primeira tábua, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Então, mais uma vez, né, podemos ver que, com base no ensino de Yeshua, firmado nas Escrituras, correto? Que a igreja não é essencial à salvação do homem. Quando eu falo igreja aqui, é uma denominação, uma instituição religiosa. E respondeu Yeshua dizendo: amarás o Altíssimo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, ou seja, entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, muitos acham que basta crer em Yeshua e estarão automaticamente salvos. Este raciocínio está errado por 2 razões basilares. Primeiramente, vimos que o Mashiach ressaltou a obediência como sinal ou prova de emuná. Em segundo lugar, Yeshua era um Yahudim, um judeu, e falava hebraico e, por consequência, aramaico. Em razão pela qual nunca falou as palavras fé ou crer. Yeshua não era grego, não era romano, ele era um judeu, um Yahudim, um Melech HaMashiach Hu Ben David. E ele falava hebraico e, por consequência, aramaico. E ele falando esses 2 idiomas, jamais ele falou a palavra fé ou crer. Por quê? Porque tal como nós a conhecemos na língua portuguesa, Yeshua usou a palavra hebraica, emuná. E emuná significa crer e ser fiel, obediente. Ou seja, crer e obedecer. Então, a palavra fé indica apenas um aspecto abstrato, subjetivo, psicológico e íntimo. Eu creio, eu tenho fé. Já na cultura judaica, da qual o Messias pertencia, emuná indica fé e obediência, isto é, uma ação concreta externalizada no mundo material. Por isso, vai como está escrito, né? Porque por tal razão, Yalcave, Tiago, irmão de Yeshua, o Hatzadik, proclamou em sua carta dizendo o seguinte: a emuná por si mesma, se não for acompanhada de obras, está morta. Então veja que uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações, e não apenas por causa da fé. Então, com efeito, de acordo com a
Torá e com Yaakov, né? Yaakov, não basta sentir a fé de forma psicológica, ou seja, apenas no coração. Porquanto a verdadeira fé, ou seja, a emuná, será acompanhada de ações concretas. Por isso nós vemos Yaakov dizendo: mostra a sua fé sem obras, que as minhas obras te mostram a minha fé. Porque é ação, é atitude. E isso é muito simples de entender. No livro que escreveu acerca dos Yehudins, dos judeus, o filósofo Soren captou a essência do judaísmo ao prescrever uma real mudança de comportamento, dizendo: uma crença que não desperta obrigações e modificações é uma crença falsa. Kefa ensinou que o Eterno julgaria as pessoas segundo as suas ações. Pedro, né, em sua carta, ele mencionou que o Altíssimo, ele julgaria as pessoas segundo as suas próprias ações. Assim como o próprio Mashiach disse, né, que nós seríamos julgados segundo as nossas obras. Além disso, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária na terra com temor. Semelhantemente, Barnabé, companheiro de Shaul, também ensinou que seríamos julgados segundo nossas ações. O soberano julgará o mundo com imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Veja o que Barnabé fala, hein? Se for bom, sua justiça o precederá. Se for mal, diante dele irá o salário do mal. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afaste do reino do Altíssimo. Meus irmãos, compreendei ainda o seguinte: quando vedes que, depois de tantos sinais e prodígios acontecidos em Israel, assim mesmo eles foram abandonados, tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados, abre aspas, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, sempre que você encontrar em português a palavra fé ou verbo crer, em todas as suas conjugações, deverá ter em mente que, à luz dos ensinamentos de Yeshua, pautado nas Escrituras, isto é, no Tanar, né, estes vocábulos indicam duas ideias simultâneas: crer e obedecer. E aí, meu amado, você que está vendo esse vídeo, será que você tem crido e obedecido? Um shalom a todos, Shabbat Shalom, e até o próximo shiur, e até a próxima Parashá. Shabbat Shalom, Shalom a todos, pessoal. Hoje iniciaremos a segunda Parashá aqui do canal. Iniciaremos essa segunda aula, esse segundo shiur, né, aqui do canal, mais especificamente nesse quadro chamado Parashá com Yeshua. E hoje falaremos sobre, abre aspas, fora da igreja não há salvação, fecha aspas. Então, sem mais delongas, vamos a este shiur, né? Vamos dar início a esta Parashá. Então, prestem atenção. Defende a teologia cristã, tanto católica quanto evangélica, que a igreja é essencial para a vida do seguidor de Yeshua. Em outras palavras, se alguém realmente crê em Yeshua, então necessariamente deverá ser membro de alguma denominação. Para a teologia cristã,
não é aceitável que alguém seja discípulo do Mashiach e esteja fora da igreja institucionalizada, ou seja, uma denominação religiosa, né? Um local religioso. Então dizem os teólogos, abre aspas, se alguém verdadeiramente nasceu de novo, obviamente esta pessoa irá querer participar do corpo de Cristo, que é a igreja, fecha aspas. Certos líderes religiosos, tanto quanto evangélicos como católicos, correto? Eles asseveram o seguinte, abre aspas, se o crente saiu da igreja, é sinal de que ele se desviou da fé, fecha aspas. Para teólogos e líderes religiosos, católicos e evangélicos, é impossível que alguém seja, abre aspas, servo do Altíssimo fora de uma igreja, fecha aspas, ou seja, fora de uma denominação. É tanto que, normalmente, você escuta que não podemos abandonar a congregação, como é costume de alguns. Ou até mesmo escutamos da seguinte forma: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou a casa de meu pai será chamada casa de oração. E assim, estes homens que se colocam na posição de figura sacerdotal nos dias atuais, se intitulando pastores, padres, eles levam a mente das pessoas a entender que elas não podem abandonar aquele local físico para adoração ao qual normalmente e inegavelmente é construído pela mão do homem. Mas vamos dar sequência aqui a esta paraxá. Então, eis a concepção protestante evangélica. Abre aspas. Não obstante, encontramo-nos agora em uma situação na qual, em muitos lugares, os cristãos parecem crer que a igreja não é mais que um grupo de apoio opcional para quem precise dela, ou uma ferramenta de evangelismo para ganhar pessoas para Cristo. Numerosos cristãos consideram seu próprio relacionamento pessoal com Deus como sua igreja. Muitos outros consideram seu pequeno grupo passageiro de estudo bíblico ou de oração como igreja. Muitos parecem acreditar que não há nenhuma igreja para eles, olham para a igreja como formal demais ou institucional demais, cheia de hipócritas, arrecadadores de dinheiro ou antiquados, não obstante comungam com Deus pela leitura da Bíblia, oração, meditação e talvez até mesmo assistindo com regularidade a programas cristãos favoritos pela televisão. Continuando, o que há de errado com a situação recém-descrita? Pense, você que está assistindo este vídeo, você que está acompanhando essa paraxá, esse shiur, pense, o que há de errado com essa recém-situação ao qual foi descrita aqui? Com certeza, ela está fora do compasso com a grande tradição da emuná, ou da fé cristã, sobre a igreja. O cristianismo antigo afirmou, abre aspas, a igreja é a arca da salvação. E fora da igreja não há salvação alguma, fecha aspas. O bispo norte-americano do século II, Cipriano, foi ao ponto de advertir os que estavam prestes a dividir ou abandonar a igreja. Abre aspas. Já não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Fecha aspas. Como veremos, a grande tradição do cristianismo, ao menos até recentemente, inclui a fé na unidade da igreja e até mesmo na necessidade da igreja para a vida cristã autêntica. Quando não
para a própria salvação. Isso está registrado, meus amados, em Histórias das Controvérsias na Teologia Cristã, na página 412. Então, o que acontece? Existe um grupo, e esse grupo que está aí atualmente tem, por entendimento, pensa, acredita e induz os seus membros a acreditar que se uma pessoa sair de uma denominação, seja ela qual for, A ou B ou C, ela se desviou da fé, ou até mesmo que está fora do corpo de Cristo, né, do corpo do Mashiach, e sem o Pai. Preste atenção, já não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Ou seja, a pessoa que abandona uma denominação não pode ter o Criador dos céus e da terra como pai. Por quê? Porque ele não considera a instituição religiosa, o templo arquitetônico feito de pedras através da mão dos homens, como a mãe. Então, observe que a teologia cristã sustenta o absurdo de que, abre aspas, fora da igreja não há salvação. Ou seja, o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach é incompleto para a salvação do homem, dependendo de um ato adicional, ou seja, o ingresso formal nos quadros da denominação religiosa. Porque se há necessidade ainda de praticar culto, frequentar templo terrestre e ter uma figura sacerdotal para que possa nos conduzir ao Pai, um homem entre o Criador e os homens, fazendo a intermediação, ou seja, um sacerdote, hoje no caso um pastor ou um padre, segue-se que o sacrifício do Mashiach foi incompleto e que não foi perfeito. Vocês estão entendendo? Então, é interessante observar que a infeliz expressão fora da igreja não há salvação é repetida expressa ou implicitamente pelos protestantes e evangélicos. Ou seja, de maneira direta ou indireta, todo protestante evangélico cristão expressa essa palavra. E ela tem origem no catolicismo romano, assim como afirma o próprio professor católico Felipe Aquino. O que esta frase quer dizer? Esta sentença é dos grandes padres da igreja, como Santo Agostinho, em 430, São Justino, Santo Irineu e etc., e mostra que a igreja é fundamental para a nossa salvação. Qual igreja? A verdadeira? Não, a falsa, a impostora. A denominação, é disso que ele está falando. Como entender esta afirmação de maneira positiva? Ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça através da igreja, que é o seu corpo. Explica o catecismo da igreja, apoiado na escritura e na tradição. O Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Então, percebe-se claramente que a teologia evangélica absorveu as heresias católicas, ao entender que é necessário filiar-se a uma denominação religiosa para obter salvação. E talvez alguém que esteja vendo este vídeo, acompanhando esta paraxá, essa porção, esse shiur, né, esse estudo, venha argumentar, até mesmo nos comentários, né? Ah, mas o meu pastor prega que quem salva é Jesus e não é a igreja. Bom,
Em partes, esse líder religioso está certo. Porém, este mesmo líder religioso não vai admitir que membro de sua denominação a deixe, ou seja, abandone, pare de frequentar e passe a cultuar o Altíssimo, o Eterno, em casa com a sua própria família. Isto é, o líder religioso afirma que quem salva é Yeshua, mas na prática quer que o membro fique em sua igreja. E caso este a abandone, será considerado um desviado, amaldiçoado e etc. E todos os adjetivos que normalmente eles colocam sobre as pessoas. E por mais que o líder religioso afirme que a salvação vem pelo sacrifício do Mashiach, em verdade ele propaga a doutrina católica romana, que fora de uma denominação religiosa, de um templo religioso, não há salvação. Então, o moderno cristianismo, ele é obcecado pelo tijolo e pelo concreto. O complexo de edifício está tão inculcado nas mentes das pessoas que, se um grupo de crentes começa a se reunir, correto? Sua primeira ideia é encontrar um salão. Como pode um grupo de cristãos pretender ser uma igreja sem um salão? E por aí vai os pensamentos das pessoas, né? Abre aspas, igreja está tão ligada à ideia de igreja como edifício que as inconscientemente equiparam as duas no mesmo sentido. Prestem atenção nesse vocabulário aqui. E isso aqui é um exemplo somente. Abre aspas, amigo, você viu como é bonita essa igreja que acabamos de passar? Essa é a maior igreja que já vi. Sua conta de luz deve ser bem elevada. Nossa, a igreja é bem pequena. Estou ficando claustrofóbico. Precisamos ampliar o salão. Faz frio na igreja hoje. Os bancos estão me congelando. Fomos à igreja durante quase todos os domingos do ano. Escutemos o vocabulário do líder religioso mediano. Não é maravilhoso estar na casa de Deus hoje? Necessitamos ser reverentes quando entramos no santuário do Senhor. Ou como a mãe fala com seu filho, né? Que tem atitudes, né? De traquinagem, de brincadeira, né? E entre outras coisas, né? Que uma criança normalmente faz. Tire esse sorriso da sua boca. Agora você está na igreja. Precisamos nos comportar na casa do Senhor. Então, para dizer sem rodeios, amados, nenhum destes pensamentos que tem qualquer coisa a ver com os ensinamentos do Messias. E você que está vendo esse vídeo, você já deve ter escutado alguns desses pensamentos. Já deve ter ouvido pessoas pronunciarem essas palavras, mas saiba que nenhuma dessas palavras, desses pensamentos ao qual foi mencionado como exemplo, né, nenhum tem a ver com os ensinamentos do Messias. Melhor dizendo, eles refletem o pensamento de outras religiões. No caso, a protestante, a evangélica, a cristã, e entre outras. Então, o que acontece? Agora nós vamos falar sobre o templo, o sacerdócio, né, e o culto. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdócio e o culto, ou seja, o sacrifício. Quando Yeshua veio, ele cancelou os 3 elementos, cumprindo-os em si mesmo. Então, ele é o templo que incorpora uma casa nova e viva feita de pedras vivas, sem a intervenção de mãos humanas, correto? Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio e ele é o próprio sacrifício perfeito e definitivo. Por isso,
vai como está escrito que nós, né, fomos edificados casa espiritual para a habitação do Altíssimo em espírito. Fomos feitos sacerdócio real, ou seja, para que a gente não precisasse de outro homem acima de nós, para que viéssemos conduzir até Hashem, Adonai, o Criador dos céus da terra, Yahweh, Tavot. Por isso somos sacerdotes de nós mesmos, tendo sobre nós um único e sumo sacerdote de nossas almas, que é o Mashiach, Yeshua. E para que a gente pudesse oferecer sacrifícios espirituais, não é físico, é no espírito, é no entendimento. Então, continuando aqui, como consequência, o templo, o sacerdócio e o sacrifício, eles cessaram com a vinda de Yeshua. O Mashiach é o cumprimento e a realidade de tudo isso. Então, o que acontece? No paganismo greco-romano, estes três elementos também estavam presentes. Os pagãos tiveram seus templos, seus sacerdotes e seus sacrifícios. Foram apenas os talmidins, ou seja, discípulos de Yeshua, que descartaram todos estes elementos. Pode-se dizer que os seguidores do caminho, os talmidins de Yeshua, foi a primeira, abre aspas, religião, fecha aspas, sem templos. E notavelmente, em nenhuma parte da Brit Hadashah, né, da Nova Aliança, encontramos os termos igreja se referindo a um edifício, a um templo, a um local físico para adoração, ou casa de Deus, usados, né, para se referir a templos. Ao ouvido dos nazarenos do primeiro século, descrever um edifício como eclésia, como igreja, seria como chamar uma mulher de arranha-céu. Seria algo totalmente estranho. E isso é fato. Se os discípulos, os emissários, os apóstolos, estivessem hoje, atualmente, aqui, nesta terra, eles achariam esse modelo protestante evangélico cristão totalmente estranho, totalmente contrário àquilo que eles aprenderam com Yeshua. Porque o Messias não ensinou esse modelo que está aí hoje. Ele não ensinou esse modelo atual. Esse modelo que está aí hoje não é o verdadeiro. Mas leiam as Escrituras, amado. Leiam. Não acreditem no que eu estou falando. Não fique nas minhas palavras. Só escute. Seja um bereano. Analise tudo. Retenha o que for bom. E tire suas próprias conclusões através do Espírito do Pai. Porque o uso inicial da palavra eclésia para se referir a um lugar de reunião ocorre somente no ano 190 depois de Yeshua, por Clemente de Alexandria. Clemente foi a primeira pessoa a utilizar a frase ir à igreja, que era um pensamento alheio aos seguidores do caminho do primeiro século. Ninguém pode deslocar-se a um lugar que é ele mesmo. Então, ao longo da Brit Hadashah, eclésia sempre se referiu a uma assembleia de pessoas e não a um local. Os do caminho não construíam edifícios especiais. Até a era de Constantino, tampouco tiveram um sacerdócio especial separado para servir ao Criador. Em vez disso, cada crente reconhecia que ele mesmo era um sacerdote diante do Criador dos céus e da terra. Nunca Yeshua colocou, abre aspas, a igreja, fecha aspas, denominação como condição de salvação. Eis o que Yeshua verdadeiramente ensinou, e que independe de qualquer tipo de organização religiosa. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandonem os seus pecados e voltem para Elohim, pois o reino dos céus está próximo.
O tempo chegou, o reino de Elohim está perto. Abandone os seus pecados, voltem-se para Elohim e creiam nas boas novas. Isso nós encontramos em Yohanan, Marcos e Mateus. Sabendo que o pecado afasta o homem do eterno e traz a condenação, Yeshua os chamou, né, os homens ao arrependimento, ou seja, as pessoas. Ou seja, para que deixassem o pecado e retornassem para Yahweh, cumprindo as mitzvot, ou seja, os mandamentos. Isto é, amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Faça aquilo que querem que te façam. Porque assim você estará cumprindo os mandamentos, as mitzvot. Amando o Criador e amando o seu próximo, você está cumprindo os mandamentos. Porque disso depende toda a lei. Então muitos ensinam erroneamente que Yeshua inventou uma nova lei, a lei do amor resumida no amor ao eterno e no amor ao próximo como a si mesmo. Não existe nenhuma nova lei, visto que Yeshua repetiu o mandamento do amor que já estava, prestem atenção, já estava escrito na Torá. Isso nós encontramos em Devarim, Deuteronômio e Vaikra, Levíticos. Amará, pois, a Yahweh, teu Elohim, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Devarim 6, verso 5. Não te vingarás, e nem guardarás o ódio contra os filhos de teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Vaikra 19, verso 18. Então, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, as suas mitzvot. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Hashem, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso nós lemos em Yohanan, João, capítulo 2, versos 3 ao 11, né? Isso na primeira carta de João. Então, amados, obedecer aos mandamentos, às mitzvot, isto é, amar o Criador e o próximo, assim você estará cumprindo toda a lei. Por isso Yeshua disse, disso depende toda a lei, toda a lei. E os profetas, faça aquilo que querem que te façam. Ame o seu próximo como a ti mesmo, porque assim, você amando o seu próximo como a ti mesmo, você vai fazer pelo seu próximo aquilo que você quer que o seu próximo faça por você. E nisso também tem algumas pessoas que confundem, né? Quando eu falo sobre as mitzvot do Eterno, né? Quando eu falo sobre os mandamentos do Altíssimo. Mas me valido das palavras de Shaul, né? Das palavras do apóstolo Paulo, no tocante o seguinte, que eu me faço de louco a fim de ganhar os loucos.
Eu me faço de Yalhudim, de judeu, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei, mesmo eu não estando debaixo da lei, mas não sem lei para com o eterno. Da mesma maneira, eu me faço sem lei, a fim de ganhar aqueles que estão sem lei, mas que sem lei praticam a lei do eterno. Então faço das palavras de Shaul as minhas. E saiba, meu amado, que você amando o eterno, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo toda a lei. Qual é mais fácil? Falar sobre as mitzvot para as pessoas? Ou apenas dizer para ela, ame o Criador e o próximo, que da mesma maneira ela estará cumprindo a lei. Então, dando continuidade, né, depois desse pequeno esclarecimento que eu fiz, Yeshua não trouxe uma nova lei, mas tão somente relembrou o mandamento do amor, ou seja, do Ahuave, que foi dado pelo Eterno a Moshe e que não era praticado. Assim entrará no reino do céu aquele que abandona os seus pecados e passa a obedecer às mitzvot de Yahweh. Havendo a remissão dos pecados pela emuná no sacrifício expiatório de Yeshua, não há em nenhum ensinamento de Yeshua o seguinte mandamento: aceite-me como Salvador e seja membro de uma denominação para ser salvo. Então vamos analisar outro ensino aqui do Messias, né? A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês o reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não operamos muitos milagres, e em teu nome não ganhamos multidões? E ele dirá abertamente, afastai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E ele dirá, apartai-vos de mim, maldito, vós que vai após outros deuses, pecado contra o Criador dos céus da terra, iniquidade, e após outros deuses. Então, nessa narrativa, Yeshua ele afirma que entrará no reino a pessoa que dá bom fruto, ou seja, aquele que faz o que o Pai Celestial deseja. E qual é a vontade do Eterno? É uma boa pergunta. E a vontade do Eterno é que o ser humano ame ele de todo o seu coração. Que o ser humano ame o Criador de todo o coração, alma, força, assim como está em Devarim, capítulo 6, verso 5. E o que significa o amor? Né? Assim como está em Vaikra também, que é para a gente amar o próximo. Mas o que isso significa? Né? O amor. O que isso implica, correto, como prática? Na narrativa de João, Yeshua, ele dá uma bela explicação sobre o que isso significa. Se vocês me amam, guardarão as minhas mitzvot. Então, o amor ele está estritamente ligado à obediência aos mandamentos, isto é, amar o Criador e o próximo. Assim, o ser humano demonstra o amor a Yahweh quando ele obedece aos mandamentos da Torá, ou seja, amar ao Eterno e ao próximo. Esta é a lei e os profetas. Você está entendendo? É simples de entender isso.
Então, em verdade, a ligação do amor à obediência foi escrita pelo próprio dedo do Eterno. Ao talhar em 2 tábuas as Aseret Hadbrot. Eis o que está escrito na primeira tábua, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Então, mais uma vez, né, podemos ver que, com base no ensino de Yeshua, firmado nas Escrituras, correto? Que a igreja não é essencial à salvação do homem. Quando eu falo igreja aqui, é uma denominação, uma instituição religiosa. E respondeu Yeshua dizendo: amarás o Altíssimo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, ou seja, entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, muitos acham que basta crer em Yeshua e estarão automaticamente salvos. Este raciocínio está errado por 2 razões basilares. Primeiramente, vimos que o Mashiach ressaltou a obediência como sinal ou prova de emuná. Em segundo lugar, Yeshua era um Yohudim, um judeu, e falava hebraico e, por consequência, aramaico. Em razão pela qual nunca falou as palavras fé ou crer. Yeshua não era grego, não era romano, ele era um judeu, um Yohudim, um Melech HaMashiach Ben David. E ele falava hebraico e, por consequência, aramaico. E ele falando esses 2 idiomas, jamais ele falou a palavra fé ou crer. Por quê? Porque tal como nós a conhecemos na língua portuguesa, Yeshua usou a palavra hebraica, emuná. E emuná significa crer e ser fiel, obediente. Ou seja, crer e obedecer. Então, a palavra fé indica apenas um aspecto abstrato, subjetivo, psicológico e íntimo. Eu creio, eu tenho fé. Já na cultura judaica, da qual o Messias pertencia, emuná indica fé e obediência, isto é, uma ação concreta, externalizada no mundo material. Por isso, vai como está escrito, né? Porque por tal razão, Yalcave, Tiago, irmão de Yeshua, o Hatzadik, proclamou em sua carta dizendo o seguinte: a emuná por si mesma, se não for acompanhada de obras, está morta. Então veja que uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações, e não apenas por causa da fé. Então, com efeito, de acordo com a Torá e com Yaakov, né, Yaakov, não basta sentir a fé de forma psicológica, ou seja, apenas no coração. Porquanto a verdadeira fé, ou seja, a emuná, será acompanhada de ações concretas. Por isso nós vemos Yaakov dizendo: mostra a sua fé sem obras, que as minhas obras te mostram a minha fé. Porque é ação, é atitude. E isso é muito simples de entender. No livro que escreveu acerca dos Yehudins, dos judeus, o filósofo Soren captou a essência do judaísmo ao prescrever uma real mudança de comportamento, dizendo: uma crença que não desperta obrigações e modificações é uma crença falsa. Kefa ensinou que o Eterno julgaria as pessoas segundo as suas ações.
Pedro, né, em sua carta, ele mencionou que o Altíssimo, ele julgaria as pessoas segundo as suas próprias ações. Assim como o próprio Mashiach disse, né, que nós seríamos julgados segundo as nossas obras. Além disso, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária na terra com temor. Semelhantemente, Barnabé, companheiro de Shaul, também ensinou que seríamos julgados segundo nossas ações. O soberano julgará o mundo com imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Veja o que Barnabé fala, hein? Se for bom, sua justiça o precederá. Se for mal, diante dele irá o salário do mal. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afaste do reino do Altíssimo. Meus irmãos, compreendei ainda o seguinte: quando vedes que, depois de tantos sinais e prodígios acontecidos em Israel, assim mesmo eles foram abandonados, tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados, abre aspas, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, sempre que você encontrar em português a palavra fé ou verbo crer, em todas as suas conjugações, deverá ter em mente que, à luz dos ensinamentos de Yeshua, pautado nas Escrituras, isto é, no Tanar, né, estes vocábulos indicam duas ideias simultâneas: crer e obedecer. E aí, meu amado, você que está vendo esse vídeo, será que você tem crido e obedecido? Um shalom a todos, Shabbat Shalom, e até o próximo shiur, e até a próxima Parashá.